Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FinTalks, Papo de Empreendedor. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é como abrir empresa nos Estados Unidos e também falar sobre como você pode blindar patrimônio. Tem uma conversa bem legal aqui sobre tributação internacional, sobre diferenças de empresas do Brasil nos Estados Unidos. E hoje nós temos um fera para falar desse assunto, que é o Rubens. Bem-vindo, Rubens, ao FinTalks. Muito obrigado, Josinei. Prazer estar aqui. Estou à disposição. Vamos lá. Que bom. Bom, antes de começar, então, gente, deixa eu apresentar um pouco o meu convidado. José Rubens Vivian. É Charlac, seu sobrenome, né? Pronunciei certo? Charlac. O Rubens é advogado brasileiro. Ele é licenciado pela USP aqui em São Paulo. E também ele é advogado nos Estados Unidos, na Flórida, no estado da Flórida. E é sócio e fundador da Charlac Advogados. Então, Rubens, se fiquei alguma coisa para apresentar, fica à vontade para complementar aí o seu currículo, mas será um prazer falar com você hoje sobre esse tema que é tão importante para alguns empreendedores que querem minimizar um pouco o risco, querem ir para a economia internacional, fazer um processo aí de internacionalizar suas empresas, que é um momento que tem sido discutido muito, principalmente agora com os Estados Unidos voltando a ter um governo de direita aí, pró-negócio. E como que você tem visto aí esse ambiente de negócio nos Estados Unidos com a mudança do governo por Donald Trump? Bom, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, né? A China está vindo a todo vapor, mas se a gente pensar no mundo ocidental, o mundo como nós o conhecemos, né? Com direitos humanos e economia de mercado, os Estados Unidos são o principal bastião desse mundo. E eu te digo que o ambiente de negócio aqui continua fortíssimo, fortíssimo. Legal. Ô Rubens, você, antes de falar um pouco mais sobre economia e empresas, a gente fala um pouco mais sobre você. Se apresenta um pouco para a galera. Você começou a empreender como advogado aqui no Brasil. Conta um pouco sobre a sua trajetória para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Claro. Puxa vida, eu sou advogado desde o ano 2000, eu me formei em 2000, peguei a OAB em 2001, São Paulo, e eu fiz carreira em escritório de advocacia, cheguei a ser sócio num grande escritório com 26 anos de idade, e aos 27 eu montei o meu próprio escritório. Então, legal. Tinha alguns sócios e tal, e comecei a trabalhar sempre trabalhei com empresas multinacionais, sempre gostei desse ambiente, e foi o que eu busquei continuar fazendo com o meu próprio escritório. Em 2008, isso foi 2004, tá? Em 2008, eu comecei a internacionalizar meus relacionamentos. Então, eu comecei a pegar minha mala e ir acompanhar missões de empresários brasileiros na Bélgica, no Luxemburgo, na Holanda, e gostei demais disso. Gostei de conhecer o mundo que está aí fora, né? E a gente, às vezes, nós brasileiros, a gente não sabe. E as chances que tem de fazer negócio e crescer profissionalmente fora do Brasil, né? E sem necessidade de se mudar a princípio. Então, isso mexeu comigo. Continuei advogando no Brasil, agora captando as matrizes das multinacionais para o Brasil. O escritório nosso no Brasil, um escritório que fazia direito empresarial, com todas as áreas, né? Um escritório, como tantos outros, um escritório abrangente, ranqueado naquela revista Análise de Advocacia por muitos anos. E conforme o Brasil foi indo bem, lembre-se que em 2008, de 8 a 14, a gente surfou uma onda em que o resto do mundo, né, o resto do mundo ocidental, de novo, Estados Unidos e Europa, estavam em crise, aquela crise do subprime, estavam em crise, e o Brasil estava bem, né? O teu Lula brincava na época, é uma marolinha e tal. Então, eu ia para fora e as pessoas, nossa, você é do Brasil? Como é que tá lá? Como é que é investir no Brasil? Como é que é fazer negócio no Brasil? Muito parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje, só que o caminho inverso, né? Então, eu surfei essa onda do Brasil ser a vitrine do mundo, a gente pegou Copa do Mundo, a gente pegou Olimpíadas, né? Só que, a partir de 2015, o Brasil começou a entrar numa crise econômica. E, com isso, eu percebi que... e meu telefone parou de tocar, né? O baque no exterior foi muito grande da nossa crise, né? Então, a demanda pelo Brasil
do estrangeiro para o Brasil caiu. E o dólar subiu de 2 para 3 naquela época, que era uma coisa... Hoje está muito mais, mas naquela época... Saudade do dólar. Foi chocante o dólar subir de 2 para 3. Saudade, né? Naquela época foi chocante. E com isso eu percebi que se o Brasil ia bem, eu queria ir bem. Eu ia bem. Se o Brasil fosse mal, eu queria ir bem também. E aí, com isso, eu busquei uma formação em Direito nos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, eu escolhi a Flórida, e a habilitação para advogar nos Estados Unidos é por estado. Então, você tem estados em que você é habilitado por um estado e consegue uma autorização para ir para outro estado, mas tem outros não, você fica naquele estado só. E esse é o caso da Flórida. A Flórida não tem equivalência em nenhum outro estado dos Estados Unidos. Então, se você passa na prova do Florida Bar, que não é um bar, é a OAB da Flórida, né? Ele tive um amigo, vou contar um detalhe. Eu tive um amigo que eu falei para ele assim, um dos melhores amigos, falei, amigo, eu passei no Florida Bar. Ele, que legal, que legal. Mas onde fica esse bar? Eu falei, eu passei no OAB da Flórida. Ele, nossa, aí sim, foi um nosso até diferente, né? Então, você passa no Florida Bar, você só pode jogar na Flórida. Legal. Isso serve também de proteção para quem mora na Flórida, dos advogados que, por exemplo, passam a vida inteira trabalhando em grandes firmas em Nova York e depois querem se aposentar na Flórida. Bom, eles vão ter que sentar e fazer a prova do Florida Bar, se eles quiserem fazer isso, né? Não é igual no Brasil, que você faz a OAB e vai para o Brasil inteiro, né? Você vai para o Brasil inteiro, você paga lá uma ordem suplementar e advoga em qualquer parte do país, né? É diferente. Além do que, o direito civil, contratual, societário, criminal, de família, é diferente de estado para estado. Por isso tem estados que têm pena de morte, estados que não têm pena de morte. Estados que legalizaram a maconha, estados que não legalizam a maconha. E por aí vai. Estados que o casamento é permitido de uma certa forma e outros não é permitido dessa mesma forma. E por aí vai. Aí, entrando para o mundo da empresa, por exemplo, que é o nosso papo aqui, tem essas diferenças também de legislação para empresas tão diferente quanto esse sistema que você acabou de citar, que são temas mais civis. Eu abri uma empresa na Flórida, tem uma diferença enorme com relação a abrir, por exemplo, em, sei lá, em outro estado dos Estados Unidos? O pessoal, o pessoal fala muito de Delaware. Olha, vamos abrir uma empresa em Delaware, né? Porque é um estado em que atraiu muito o ambiente de investimentos, porque eles se organizaram para ter uma corte e uma legislação muito avançados em termos de lei societária, tá? Mas, em geral, existe uma diferença gritante? Não, porque existe um movimento do American Legal Institute, que é como se fosse um movimento de doutrinadores, criaram minutas de código comercial, que é Uniform Commercial Code, que é UCC, e minutas de códigos para legislação societária, de LLCs, de corporations, de partnerships, que são as figuras jurídicas societárias aqui, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais. E aí, esses institutos fizeram lobby nas principais legislaturas, né, nos estados, de estado em estado. Então, o estado vai votar o UCC, vai votar por exemplo, o Partnership Uniform Code. Eles vêm eles trazem o pacote, e aí a legislatura, é claro, adapta aquele pacote básico para particularidades do estado. Legal. Então, a espinha dorsal é muitas vezes a mesma, né? Mas existem variações. E nós, advogados, somos limitados pela nossa profissão para advogar naquele estado apenas em que nós temos a habilitação propriamente dita. Legal. A gente tem clientes em Delaware, você acabou de falar de Delaware. Aqui na Funtime a gente tem um cliente nosso, né, com a startup, e eles fizeram o processo inverso, né? Eles não foram para os Estados Unidos primeiro, eles tiveram uma empresa aqui no Brasil, constituíram aqui, fizeram as primeiras rodadas de investimento aqui no Brasil. Na Série A, se não me engano, eles conseguiram rodar lá nos Estados Unidos. Então, eles tiveram acesso a um capital, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. A gente está falando de como abrir empresa nos Estados Unidos. Depois a gente está falando já estou falando das vantagens aqui, né? Se você tem acesso ao capital em dólar, que é bem importante, para você conseguir escalar o negócio, conseguir investir na operação e crescer. Mas antes da gente falar de mais vantagens de entrar no mercado americano, por exemplo, a gente poderia falar, por exemplo, dos tipos de empresa que tem nos Estados Unidos. Qual é a diferença entre abrir entre uma limitada aqui no Brasil, uma limitada aí nos Estados Unidos, se é que podemos chamar assim?
Você poderia dar uma pincelada aí para quem está querendo empreender, saber Com muito prazer. os tipos? Com muito prazer. Bom, os principais tipos societários para você abrir uma empresa aqui são dois, tá? O que a gente chama de corporation, né, que é aquelas que terminam com corp, com inc no final, ou LLC, que é Limited Liability Company, que é a famosa limitada, que é a famosa LLC, que também Legal. quando a gente vê no final, isso marca muito. Ou você tem o inc ou corp, ou escrito corporation, que é a corporation, ou você tem uma LLC, que é a Limited Liability Company, né? Em termos societários, ela já é uma a LLC já é uma evolução do que a gente tinha antes. A gente tinha antes um conceito, e ainda existe esse tipo de pessoa jurídica, que as pessoas não usam mais, raramente usam, né? Que se chamam a General Partnership, Limited Partnership, que são tipos societários muito ligados a pessoas dos sócios, né? Só que não proviam limitação de responsabilidade para os sócios. Então, a General Partnership, todos os sócios são ilimitadamente responsáveis com seu patrimônio pessoal. É muito similar a uma sociedade simples no Brasil. Não a sociedade optante do simples, a sociedade simples pura, como, por exemplo, o escritório de advocacia. Todo escritório de advocacia no Brasil é uma sociedade simples registrada na OAB. Não é registrado na junta, é registrado na OAB. Todo advogado tem ilimitada responsabilidade sobre os atos realizados pela sociedade de advogados. Então, é o mesmo conceito de partnership. A partnership pura era isso, né? Ainda existe, mas as pessoas não usam mais, né? Uma curiosidade, escritório de advocacia tem ainda uma figura aqui chamada Professional LLC, que também dá ilimitada responsabilidade para os sócios. Então, para nós advogados, não tem chance. O empreendedor em geral, né? Temos aí a corporation ou a LLC, né? Fins societários, limitação de responsabilidade é igual. Eu acredito que a LLC tenha mais flexibilidade em termos de você mexer, administrar, né, uma personalidade maior, a limitar a corporation é como se fosse a nossa sociedade anônima, tá? Perfeito. E a LLC é como se fosse a nossa limitada, tá? Para fins societários, tá? Ambas protegem de responsabilidade civil, porém, os sócios, porém, a gente tem uma flexibilidade maior na limitada e menor na SA, mesma coisa com a LLC versus a Corp, tá? Agora, quando a gente pensa no tributário, e o principal tributo aqui nos Estados Unidos é o imposto de renda, tá? Não tem um destaque tão forte para os indiretos como a gente tem no Brasil, né? Sendo uma economia mais forte, as pessoas têm renda e o governo tem muito mais sucesso em tributar essa renda, né? Tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas. E aí a gente entra num universo que é o universo tributário das pessoas físicas e das pessoas jurídicas americanas ou estrangeiras fazendo negócio nos Estados Unidos. Vou falar aqui só da distinção entre a corporation e a LLC, para o nosso começo de conversa, tá bom? Sim. Então, se eu tenho uma corporation, né, eu sou sócio, eu sou acionista de uma corporation, imagina que eu sou, à primeira vista, um brasileiro residente no Brasil. Tá? Eu estou aqui no Brasil, estou aí no Brasil, e eu faço simplesmente uma abertura de uma corporation, coloco capital nessa corporation, tenho 100% dessa corporation, essa corporation começa a fazer negócio, ela tem receitas, tem despesas e tem o lucro. O lucro dessa corp vai ser tributado pela alíquota do Corporate Income Tax, que seria o nosso IRPJ, né? 21%. Então, o lucro é tributado na Corp, na pessoa jurídica, a 21%. Depois, se o sócio quer, se eu sou brasileiro, residente no Brasil, quero retirar os dividendos dessa sociedade, a corporation vai reter na fonte 30% sobre o valor dos meus dividendos. Então, eu tenho 21% na PJ e 30% retidos da pessoa física não residente dos Estados Unidos, tá? Se eu tenho um sócio, um acionista residente nos Estados Unidos, a alíquota sobre os dividendos vai ser a alíquota que a gente aplica para ganho de capital nos Estados Unidos, que é 0, 15% ou 20%. Tá? Então, é uma tributação progressiva, uma faixa vai a 0, uma faixa vai a 15% e outra faixa vai a 20%.
paga-se esse E, a princípio, você ser brasileiro e empreender nos Estados Unidos, é interessante se você mantiver o dinheiro na corporate para você reinvestir esse dinheiro, né? Assim você vai crescendo o seu negócio cada vez mais e com a tributação mais favorável, uma vez que não teria tributação por retirar o lucro ali nos primeiros anos, né? Então, isso a seria ideia ótimo é se o você... governo já não tivesse pensado nisso e criado um imposto específico sobre lucros de corporations que não foram distribuídos para o sócio, para evitar a tributação. Existem 2 impostos, a alíquota desses impostos adicionais, né, sobre lucros não distribuídos, a alíquota desses impostos é 20%, tá? E existem 2 impostos. Um imposto quando tem uma holding, eu tô no Brasil, tá comprar um imóvel nos Estados Unidos, crio uma corporation, eu alugo, essa corporation tem um imóvel, eu alugo esse imóvel entra um dinheiro lá, a corporation faz um lucro, e eu quero deixar o lucro lá. Se essa empresa é basicamente uma holding de investimento passivo, ou então tem uma aplicação financeira dentro dessa corp, eu tributo tudo a 21%, mas depois eu fico com o dinheiro lá. Esse imposto de 20% vai chamar Personal Holding Company Penalty Tax, né? É um imposto penalidade sobre o lucro não distribuído. 20%. Aí não tem o que fazer, tá? Evita-se a manutenção dos lucros dessa holding e distribui-se sempre para evitar os 20%. Porque além dos 20%, você vai ter os 30% quando o brasileiro não residente receber, ou os 0, 15 ou 20% quando o brasileiro residente nos Estados Unidos receber. Então é um imposto realmente a mais, não se quer isso. Se eu tenho uma empresa ativa, essa COP faz negócios e tal, e ofere lucro, eu vou ter o imposto de 20% aí, chama-se Accumulated Earnings Tax, AET, tá? E ele é, de novo, sobre o lucro não distribuído. Aqui, eu tenho a chance de manter os lucros na Corp se eu tiver uma razão de mercado para reinvestir os lucros. E eu registro isso em atas formais, formalizando, e depois, obviamente, eu preciso seguir o que a ata disse, né? Então, tá na aí. verdade, é o contrário do que eu disse, né? A vantagem, a corporate tem como objetivo gerar dinheiro para os acionistas. Então, eles vai tributar se ficar na empresa e vai tributar se sair da empresa, é isso? Se a gente tem um negócio, a gente consegue ainda deixar o dinheiro na empresa sem tributação, mas a gente precisa justificar, tá? Mas existe esse primeiro cenário. A corporation tem essa carinha, tá? Tem 2 níveis de tributação. O nível da PJ e o nível do sócio, depois, tá? Legal. Vamos olhar a LLC. A LLC, ela é o que a gente chama de uma entidade fiscalmente transparente, tá? A LLC, ela vem do conceito de partnership, que eu expliquei, olha, os sócios são ilimitadamente responsáveis, é como se não houvesse a proteção da pessoa jurídica, né? Para fins fiscais, é exatamente isso. A IRS, que é a Receita Federal Americana, ela vai olhar através daquela pessoa jurídica para o que tem dentro dela, né? Então, ela vê o sócio com uma entidade que é transparente. Você imagina uma entidade de vidro. Tudo que tem dentro daquela entidade é do sócio. Perfeito. Né? Ou dos sócios. Então, se você tem 2 sócios, 2 ou mais sócios dessa LLC, ela é o que a gente chama de partnership para fins fiscais. E se a gente tem um sócio só, essa entidade vai ter um nome de disregarded entity, que quer dizer entidade desconsiderada para fins fiscais mesmo. Ela é desconsiderada. Perfeito. Não quer dizer que para fins societários ela não é considerada, totalmente considerada. Uma LLC de um sócio só, proteção de responsabilidade nos termos da lei, e nem no Brasil. Agora, para fins fiscais, ela é desconsiderada. Tanto a disregarded, que é a de um sócio só, como a partnership, que tem 2, os sócios é que vão entregar a declaração de imposto de renda, reportando o business income deles. Então, Legal. Você vai colocar receita, despesa, lucro, e aí o lucro é seu. A entidade é transparente, o lucro é seu, você tributa nas suas alíquotas de pessoa física. E as alíquotas de pessoa física de uma pessoa residente ou não residente nos Estados Unidos, elas vão nas mesmas faixas de valor ali, 10% a 37%. Legal. Tá? Então, você pega um pedaço a 10%, um pedaço a 12%, um pedaço a 22%, e assim chega até o 37% se você alcançar os seus rendimentos na alíquota máxima. Então, você tem, de um lado, uma pessoa jurídica opaca que tributa, né, a corporation, 21 mais 30, ou a alíquota de ganho de capital, e do outro, uma entidade transparente que você tributa direto
a alíquota da pessoa física sobre o lucro, independentemente de receber uma distribuição. Perfeito. Então, são dois mundos diferentes. Vai depender da estratégia de negócio de cada empresa, né? Por isso que é importante você consultar um advogado como o Rubens, que conhece todos os meandros aí da lei americana. Se você é brasileiro, quer abrir uma empresa nos Estados Unidos, é uma pessoa como o Rubens que você deve consultar, porque pode fazer grande diferença entre você ir para os Estados Unidos com a sua empresa e ganhar dinheiro, ou você perder dinheiro com imposto porque você não conhece a legislação, além de correr riscos, né? Então, é muito importante isso. Agora, Rubens, do ponto de vista de burocracia, o quão burocrático é abrir uma empresa nos Estados Unidos? Zero burocrático. Na Flórida, por exemplo, você simplesmente vai abrir uma empresa online, né? Você vai pagar lá uma taxa de 120, 130 dólares, coloca as informações lá, dá enter, tá aberta a empresa. No máximo vai durar uns 2 dias aí para você ter uma análise, mas é muito rápido, tá? Vou falar então da Flórida, como é que você abre uma empresa, seja lá corporation, seja lá uma LLC, abre-se um formulário, preenche-se o formulário, você não precisa ter um cuidado na abertura da empresa, que aí vai ser Articles of Incorporation, que se for artigos de incorporação, vai traduzido, se for Corp, ou Articles of Organizations, artigos de organização, se for uma LLC. Você faz isso online, as cláusulas são padrão, o objeto é any legal activity, ou seja, qualquer atividade legal permitida por lei, ou seja, não tem assim, venda de produto A, KNAI, não tem nada disso. Não tem nada disso. Que legal. Você vai abrir um negócio simples, e é simples mesmo. Abre e pronto. Clica lá, está aberta a empresa. Agora, você precisa fazer o documento que efetivamente vai reger a empresa e os sócios, né? Que é o que a gente tem aqui no contrato social. Uma coisa mais parruda, mais detalhada, mais trabalhada, que no Brasil é levado para a junta comercial. Aqui nos Estados Unidos não é. Então, o bylaws, que é o documento da corporation, ou o operating agreement, que é o documento da LLC, é um documento privado. Ele fica com os sócios e muitas vezes ele tem que ser levado a bancos e a fornecedores, mas nunca para registro público. Caramba, que ótimo isso, hein? É diferente, né? Diferente, né? Porque aqui, para abrir empresa, você sabe muito bem que você também atua aqui no Brasil, sabe o quão burocrático é abrir uma empresa. Hoje está bem melhor. Posso dizer que eu estou nessa área aí há 12 anos. Eu peguei na época que a gente demorava 30, 45 dias para abrir uma empresa, mesmo sendo uma empresa limitada. E hoje no Brasil a gente abre uma empresa limitada em 3, 4 dias. Quando eu falo abrir CNPJ, registrar no junto comercial. Depois tem o trâmite, né, de prefeituras, que demora mais dependendo da região do Brasil. O Brasil tem 5.500 prefeituras, então imagina que cada prefeitura tem sua regra, então não é fácil cumprir o prazo de cada prefeitura. Mas, se você pegar São Paulo como um exemplo, a gente abrindo a empresa aqui em São Paulo, em 3 dias úteis, a gente já tem todo o processo concluído. Isso é uma mudança absurda em São Paulo. Já vai para outros municípios fora do São Paulo, a gente demora 30 dias. Tem município que demora 45 dias, porque o município não tem uma estrutura digital e muitas vezes tem que tramitar o processo de autorização de emissão de nota fiscal pelo processo físico. Isso ainda é muito dolorido aqui no Brasil. Mas eu vejo. Desculpa, posso fazer uma adenda no que você está dizendo? Claro. Eu vejo algumas vantagens e desvantagens do processo brasileiro. O processo brasileiro é mais demorado? Sim. Mas você também faz um cadastro uma vez só, né? Você vai lá, faz aquela. Para você abrir na junta comercial, você tem que passar pelo CNPJ, né? Passar pelo DBE, né? Sim. Aqui não. Você vai lá, abre no Secretary of State, que é como se fosse a junta comercial da Flórida. Abriu lá, aí você vai levar a entidade para registro na IRS, que é a Receita Federal Americana. E aí, se você tem um cadastro fiscal nos Estados Unidos, aqui quem reside tem um negócio chamado Social Security Number, que é como se fosse o CPF, né? Perfeito. Consegue-se muito rápido. Em 24, 48 horas, você tem o CNPJ, que é o EIN, Employer Identification Number, que é um CNPJ americano, você consegue em 48 horas. Agora, se você é de fora, ou seja, um brasileiro, residente do Brasil, abrindo uma empresa aqui, o que é simplesmente fácil de fazer, na hora que você vai pedir um EIN para sua empresa,
Isso demora algumas semanas, porque o processo é feito, acredite se quiser, por fax. Por fax. Por fax, cara. Acredite se quiser. Olha aí. Acabei de falar que era mais fácil aí do que aqui. Então, são particulares. Abrir empresa 2 minutos. Junta comercial não te dá problema nenhum. A receita é um processinho manual, antigo, por fax. Acredite se quiser. Aqui ainda tem fax. Aqui ainda se usa muito cheque, é uma particularidade da vida americana. Tem muito cheque, as pessoas usam cheque para lá e para cá. O nosso sistema bancário americano ele é inferior ao brasileiro. O sistema brasileiro é melhor. Aqui, por outro lado, a economia é muito melhor. Então, você tem a chance, fazendo um bom planejamento, tem que planejar, tá? Você ganha dinheiro nos Estados Unidos, ganha dinheiro, mas tem que planejar. Não pode sair afoito, querendo montar a empresa hoje para começar a fazer negócio amanhã. Aqui é um outro universo, é um outro ecossistema, precisa planejar. Veja só, os impostos. Você não pode abrir, acabamos de falar de 2 tipos societários, que eu acabei de passar são conceitos simples, conceitos iniciais. A gente precisa planejar o negócio em termos fiscais e em termos de negócio mesmo. Sim. Né? Então, existe um preparo para começar a operar aqui. Né? Lembrando que o mercado americano é um mercado maduro, é um mercado de alta competitividade. Né? Então, tem que planejar. Tem que planejar. O mercado maduro tem essas coisas, né? Você realmente tem maior número de consumidor aí, né, nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, mas você tem também muita gente boa nos Estados Unidos que já passaram por vários desafios de negócio e já aprenderam e estão à frente em algumas coisas, né, com relação ao empreendedor brasileiro. Olhando do ponto de vista de negócio jurídico, já que é você o negócio, o quão difícil é empreender aí, porque você tem um escritório ali na Flórida, não tem? Tenho. Aqui é mais difícil para nós advogados empreender, porque requer a gente aprender o direito aqui da Flórida e federal dos Estados Unidos e passar numa prova, que é o Florida Bar, como eu expliquei, né? Então, aqui existe uma barreira de entrada pela própria natureza da nossa profissão jurídica, né? O direito, ele é circunscrito à jurisdição onde ele opera. Então, a gente aprende direito do Brasil, pode advogar no Brasil. A gente vem para um outro país, a gente tem que aprender o direito desse outro país, ser certificado naquele direito e aí sentar para uma prova e ser habilitado a advogar, né? E aqui, interessante um comentário, que a habilitação jurídica, ela é por corte. Então, eu sou habilitado, quando eu passei no Florida Bar, eu me habilitei para advogar perante as cortes da Flórida. Então, o meu diploma de advogado foi dado pela Suprema Corte da Flórida. E aí, para eu advogar em questões tributárias federais, eu solicitei uma habilitação na Corte Tributária dos Estados Unidos, que é um fórum federal, chama US Tax Court, né, a tradução para o inglês. Então, eu fiz a habilitação, eles me habilitaram, sou habilitado a advogar na US Tax Court. Se eu quiser advogar em algum outro estado, ou em alguma outra corte federal, por exemplo, Corte de Falência, US Bankruptcy Court, eu preciso levar as minhas credenciais e solicitar uma habilitação. Então, é diferente nesse aspecto também. Então, para advogar nos Estados Unidos, tem essa barreira da matéria-prima do trabalho mesmo, que é o direito. Né? No seu caso, realmente a matéria-prima é o conhecimento. Então, fica mais difícil ainda você conseguir crescer rápido, porque você precisa ter outras pessoas que têm uma capacidade e a formação como a sua, né? Na nossa área também tem disso, a diferença é que a gente tem outras áreas, né? A gente trabalha com contabilidade, então você precisa ter um contador legalmente habilitado. Temos aqui também a mesma relação de jurisdição, né? A região de São Paulo, a gente pode atuar no estado de São Paulo. Se for atuar em Minas Gerais, a gente vai ter que habilitar também nosso CRC lá, que é o registro do contador no Conselho de Classe. Mas dentro do negócio de contabilidade que a gente trabalha aqui, em contabilidade consultiva, a gente tem outros departamentos, como o financeiro, que a gente faz a parte de terceirização do departamento financeiro dos clientes. A gente tem também a parte do departamento pessoal, para fazer a parte trabalhista, folha de pagamento, férias, rescisão, essas coisas todas que todas as empresas precisam. E temos a parte fiscal. Então, a gente tem
essas áreas além da contabilidade. Então, a gente consegue gente para trabalhar e consegue escalar um pouco mais fácil, diria assim, do que se você tivesse que depender só do serviço do contador. Então, essa é a diferença. Sem dúvida. Sem dúvida. Que você tem. Sem dúvida. O que eu tenho hoje e o que eu tinha no início do meu escritório do Brasil mudou muito também. Então, eu estava contando, né, você perguntou da minha trajetória, eu quero fazer um parênteses rápido aqui, não vou tomar o tempo. Hoje eu faço apenas planejamento internacional, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, eu trabalho planejamento tributário internacional, planejamento patrimonial internacional e planejamento empresarial internacional. Eu não faço mais as áreas domésticas do direito brasileiro e também nunca trabalhei com as áreas domésticas do direito americano. O que eu trabalho mesmo é nessa ponte internacional entre as duas jurisdições. É isso que eu me especializei e é isso que eu gosto de fazer. Você começou a conversa falando de informar as pessoas sobre as oportunidades fora, oportunidade de crescimento, empreender fora do Brasil, né? E é isso que me move. Eu gosto muito disso. Eu fiz isso para minha vida e eu adoro ajudar brasileiros a vencer as barreiras impostas pelo próprio país, né? E conseguir entrar numa outra jurisdição e entrar planejado, entrar certo, entrar já do jeito que ele vai ter quase nenhuma surpresa, né? Zero surpresa nunca existe, mas quase nenhuma surpresa. Empreender tem seus riscos, não tem como ter zero risco. Agora, você falou que você ajuda brasileiros a empreenderem fora do Brasil, e você também ajuda a planejar. O cara que é super rico aqui no Brasil, sei lá, se eu fosse super rico, eu tivesse muitos imóveis aqui no Brasil, ou negócios aqui no Brasil, e quisesse blindar meu patrimônio, com aspas aqui, a palavra blindagem, ou se eu quisesse minimizar o risco Brasil, por exemplo. Você também trabalha em ajudar esses milionários a pulverizarem os riscos dos seus investimentos, levando para os Estados Unidos algum tipo de estrutura? Sim. Tudo vai variar dependendo se a pessoa é residente ou não residente nos Estados Unidos. E é claro, a gente está falando aqui de proteção patrimonial, a gente não está falando de fraude a credores, a gente não está falando de fraude a execuções, a gente está falando de vamos proteger o patrimônio. Eu tenho já um histórico aqui de negócios, eu consegui amealhar e consegui juntar um patrimônio respeitável e eu quero me proteger porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente está falando disso, né? Sim. Então, tudo vai depender se a pessoa é residente nos Estados Unidos ou não. Se ela é residente no Brasil para fins fiscais ou não, né? E, de novo, quando eu falo residência nos Estados Unidos e no Brasil, eu estou falando de residência fiscal. Residência imigratória é o papo de imigração, não é comigo. Eu falo residência fiscal, porque pode ser que a pessoa vá para os Estados Unidos com visto de turista ou visto de investidor e passe um número de dias nos Estados Unidos sem saber e se torna residente fiscal. Embora não tenha autorização para morar e trabalhar, ela é já residente para fins fiscais. Ou seja, a IRS quer você nos Estados Unidos, né? Pelo menos para pagar um imposto. Claro. Então, voltando fora de brincadeira, a gente faz isso sim. E aí depende se a pessoa vai querer criar uma offshore naquelas jurisdições que a gente conhece, mais paraíso fiscal, né? Ou se ela vai para uma jurisdição mais tributante, digamos assim, né? Hoje a gente tem uma lei muito boa no Brasil, eu gosto muito dessa lei, que regularizou a situação de quem tinha offshore. E eu não vou dizer que quem tinha offshore tinha uma situação irregular, não é nem isso. Eu vou até mudar a palavra que eu usei. Ela tornou claras as consequências de ter uma offshore, né? E essas consequências são a tributação dos lucros ou dividendos, dependendo da situação, dessa offshore a 15% no Brasil, a alíquota única, né? É possível tomar crédito do imposto pago no exterior pela pessoa jurídica e pelas eventuais empresas que têm abaixo dela. Aí tem entramos no meandro aí de detalhamento que eu acho que não cabe nessa conversa, mas o ponto é, você pode sim criar uma estrutura que te proteja, né? O seu patrimônio que está no Brasil, o seu patrimônio que está fora, e geralmente a gente trabalha com entidades brasileiras e entidades estrangeiras, dependendo do que se tem, da situação do cliente, né? Então, a gente pode ter
situações que precisem de uma entidade nos Estados Unidos, situações que precisem de uma entidade numa outra jurisdição, e aí a gente tem parceiros em diversas jurisdições, e aí o caminho é fazer algo que tenha justificativa negocial, tenha eficiência tributária e proteja patrimônio do cliente e, por que não, facilite a sucessão patrimonial desse cliente para as próximas gerações. Boa. Bom, para quem não está entendendo muito esse papo aqui de advogado e contador, a gente vai deixar gravado isso daqui, e obviamente vocês podem ficar à vontade para mandar uma mensagem para a gente depois. A gente pode avançar na conversa e, de repente, passar aí o contato do Rubens para você fazer uma consultoria e contratá-lo para fazer aí o seu planejamento tributário internacional. Rubens, é muito interessante esse assunto, porque no Brasil, quando aconteceu essa lei que você acabou de citar, que era a lei que, né, deu mais transparência para as offshores, eu achei que foi uma oportunidade enorme para muitos empresários que tinham um certo preconceito, acho que a palavra é essa, de que offshore era coisa ilegal. Então, nunca foi coisa ilegal, porque se você faz isso dentro da lei, né, com o princípio que você acabou de citar aí, você não está fazendo nada ilegal, é permitido nos Estados Unidos, é permitido no mundo. E aí, agora, o Brasil só não tinha uma legislação específica para esse tipo de negócio. E aí não ficava na dúvida se era tributado, se não era tributado, se o patrimônio era do sócio, era da empresa. Então, agora, com essa legislação nova, o Brasil acaba entendendo que esse modelo é um modelo de planejamento legal, né, regulamentado, e eu achei bastante interessante, porque alguns clientes nossos aqui tinham offshores e aproveitaram, inclusive, algumas oportunidades tributárias para antecipar o imposto, né? Porque o Brasil fez isso. Se você tem um offshore fora do Brasil e você tem que declarar como transparente aqui. Se fizer isso até tal data, você vai pagar menos imposto. Caso contrário, você vai pagar mais imposto no futuro. Não foi assim que aconteceu? Correto. Então, é importante saber que as pessoas têm agora uma legislação brasileira para fazer esse planejamento internacional do seu patrimônio e estará totalmente coberto pela lei brasileira quanto pela lei americana. Então, se você está me assistindo aí, é super rico, quiser proteger seu patrimônio, pode ficar à vontade para falar com a gente. Na verdade, você nem precisa ser super rico, né, Rubens? Porque depende do patrimônio da pessoa e já faz sentido fazer esse tipo de planejamento. Como você vê isso em termos de volume? Você precisa ser rico? Como que é? Você diz em termos de tamanho do patrimônio da pessoa que faz isso? Isso. Olha, depende muito. Por exemplo, se a pessoa vem para cá, está imigrando para os Estados Unidos, precisa planejar. Às vezes o patrimônio dela não é super alto, mas o nível de atividade que ela tem, ou a atividade econômica que ela quer fazer, demanda um planejamento, né? Às vezes não precisa ser tão rico, né? As pessoas aqui fazem muito trust, né? Que é uma ferramenta sucessória maravilhosa, que, por outro lado, se a pessoa permanece no Brasil, tem residência no Brasil, faz menos sentido, porque essa figura do trust não existe no Brasil para fins sucessórios, para fins civis, não existe. Tem aí algumas previsões agora dessa nova lei para fins fiscais, tinha aí, quando a gente fez aquela anistia lá em o RERCT, lá em 2016, houve uma primeira previsão sobre trust, agora essa lei dos offshores trouxe um pouquinho mais, mas ainda não é uma ferramenta que existe à disposição das famílias para fazer sucessão no Brasil. Não existe. Mas nos Estados Unidos, ela é muito útil. Nos Estados Unidos e em outras jurisdições de natureza anglo-saxã, né, de common law, ele é muito útil, porque ele dá uma flexibilidade muito grande para o controle desse patrimônio transmitido para as próximas gerações pela pessoa que criou o trust, porque a pessoa vai dizer, olha, eu quero que seja assim, assim, assado, eu quero que a pessoa só receba isso se for para a faculdade, eu quero que essa pessoa outra pare de receber mensalidades do trust ou anuidades do trust, se ela não fizer isso. A gente pode colocar um monte de coisa. Então, o trust é uma ferramenta muito legal e existem revogáveis e irrevogáveis. Então, isso abre um mundo de opções na questão sucessória. Então, o planejamento patrimonial, muitas vezes passando pela sucessão, envolve um trust, né? E as pessoas perguntam, quanto dinheiro eu tenho que ter para ter um trust nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, imaginando que você tem uma vida nos Estados Unidos, uma vida econômica nos Estados Unidos, faz sentido e não precisa de muito dinheiro.
Agora, se você é brasileiro e tem coisas fora do Brasil, você perguntou, muito rico, né? O que é uma pessoa muito rica? Eu não sei te dizer, exceto que ela tem um patrimônio tal que vale a pena ela começar a cuidar dele com mais carinho. E te digo um pouco mais. Vale ela investir um pouco para ter esse patrimônio melhor estruturado. Então, quanto melhor é isso protegido, para você? Né? Agora, você poderia só falar o que seria o trust, para quem nunca ouviu falar nesse termo? O trust, ele é como se é uma relação fiduciária entre a pessoa que cria o trust, que a gente chama de settlor ou grantor, que é quem tem, por exemplo, imagina o pai vai deixar esse patrimônio para os filhos e para a esposa. Perfeito. Uma situação bem clássica. Então, esse pai seria o grantor ou settlor, que é o criador do trust. Ele vai nomear um trustee, que é o fiduciário, que é quem vai cuidar desse patrimônio em benefício dos beneficiários do trust. Então, você tem a figura do criador, a figura do fiduciário e a figura dos beneficiários, né? Então, se eu tenho um trust revogável, eu, criador, muitas vezes, sou o trustee inicial, sou o fiduciário inicial e eu sou o beneficiário inicial, ou seja, nada muda para mim. Perfeito. Eu criei um trust, eu coloquei lá as regras, que só vão começar a operar, se eu ficar incapaz. Se eu tiver um problema, não conseguir mais cuidar dos meus negócios, do meu patrimônio. Elas começam a vigorar ali. Ou então se eu falecer. Perfeito. Então, o trust revogável torna-se irrevogável na morte de quem criou. Né? Então, se eu sou, por exemplo, um trustee inicial, se eu sou um criador inicial, vivo normalmente, os bens são meus, nada acontece. Eu fico incapaz, bomba. Então, o trustee vai ser a pessoa que eu indiquei. Pode ser meu filho, pode ser minha esposa, pode ser meu vizinho, pode ser meu contador, pode ser quem eu quiser que seja. Bomba. Essa pessoa vai começar a ter a propriedade jurídica dos meus bens. Só que ela não tem o que a gente chama de propriedade beneficial, que é um termo que nem existe em português, beneficial ownership, que fala em inglês, que é a propriedade econômica desses bens. Sim. A pessoa tem, digamos assim, eu tenho um imóvel, o trustee vai ser dono do meu imóvel agora em fidúcia naquele trust. Então, o trustee é quem vai pagar o IPTU e o condomínio com o dinheiro do trust, mas o trustee não pode morar no imóvel. O trustee não pode alugar o imóvel para ele pode alugar o imóvel, mas tem que pagar ou para o trust mesmo, ou para os beneficiários, dependendo do que eu colocar no trust. Então, veja como isso permite uma administração dos bens na incapacidade ou na morte de uma pessoa. Ele seria um administrador profissional, né? Diria assim, né? Esse trustee seria um administrador profissional do patrimônio de alguém, né? Se ele exato, ele pode ser também um parente. Então, ele pode cobrar ou não por essa função, né? Se ele é profissional, ele claramente cobra, né? E aí a pessoa recebe depois. Ela pode receber os bens assim de uma vez só e o trust acaba. Ou ela pode, ou o trust pode estabelecer, por exemplo, que a pessoa vai receber um pedaço dos rendimentos daquele trust. Então, por exemplo, imagina que o marido morreu, sobrou a esposa viúva com os filhos. Ele fala assim, olha, eu vou querer que o trust pague X mil reais por mês, por ano, para minha esposa, até ela falecer. E esses X mil reais pode vir dos rendimentos do patrimônio do trust, e se não tiver rendimento suficiente, pode até tirar um pouco de principal para pagar esse valor para ela, que é o valor que ela precisa para viver. Muito bem. Quando ela falecer, aí eu quero que os bens vão para os meus filhos em partes iguais. Né? Legal. E eu posso extinguir o trust. Eu ainda posso deixar esse trust para sempre. Para sempre não, mas para várias gerações. Eu posso dizer ainda que a próxima geração vai receber tanto, mas nunca vai poder tirar o principal. E eu vou ter que posso criar aí fundos dentro do trust para a faculdade dos meus filhos. Enfim, eu posso ir mais longe nisso. Mas, em geral, a gente faz esse movimento de, primeiro é meu, depois é para o meu cônjuge sobrevivente, depois é para os nossos filhos. E geralmente encerra-se o trust ali, mas, como eu te disse, não precisa encerrar, dependendo muito do caso. Existe um negócio chamado Dynasty Trust, que é trust de dinastia, para você ter uma noção. O negócio dura gerações. Isso existe, tá? E, enfim, trust é uma coisa maravilhosa, a gente pode falar muito sobre isso, mas uma pincelada eu acho que funcionou. Cumpriu o papel. Perfeito, foi muito claro e ficou muito claro para quem está ouvindo também, eu acredito, porque simplificou o conceito.
Eu acho que foi bem legal. E tá dentro do tema, né? Que é como construir um negócio nos Estados Unidos e como você reduzir imposto, como você criar uma estratégia patrimonial para proteger os seus bens, bem dentro do tema. Com negócio vem riqueza, com riqueza vem impostos, com riqueza também vem patrimônio. E o patrimônio, como você faz com esse patrimônio? Como você protege e encaminha esse patrimônio na sua vida e na sua família. É isso aí. E o que te faz acordar todo dia de manhã cedo? Cara, ajudar as pessoas no sonho de desenvolvimento delas. Sonho de liberdade, sonho de desenvolvimento. Eu realmente gosto disso e isso é a minha missão. Né? Isso é o que eu realmente gosto de fazer. Eu aprendi fazendo isso e vendo como isso dá satisfação, como é satisfatório isso. Então, eu acordo todo dia com essa vontade de fazer isso. E graças a Deus é o que a gente faz aqui. Que bom, Rubens. Rubens, a gente vai falar só mais uma pergunta aqui, porque o episódio fica aí 45, 50 minutos no máximo, para não ficar muito longo o episódio. Estamos com 46 minutos. Passa rápido o tempo. Passa rápido. Meu Deus. Eu quero te deixar à vontade para você falar de um tema que você acha que faz sentido nesse contexto que a gente está falando. Alguma dica aqui para o empreendedor que queira internacionalizar seus negócios, que queira descobrir o mundo, né? Porque não é só no Brasil que fazer negócio. Olha, para o empreendedor que quer começar um negócio nos Estados Unidos ou expandir a empresa dele do Brasil para os Estados Unidos, eu recomendo planejar, não fazer as coisas com afobação. Às vezes a gente recebe solicitações. Quanto custa abrir uma empresa aí? Quero abrir uma empresa agora porque eu tenho reunião, quero fechar negócio mês que vem. Não vai ser assim. Se você começar assim, você não vai dar certo nos Estados Unidos. Então, existe uma adaptação do pensamento na hora que a gente começa a internacionalizar, né? Olha, eu quero montar uma empresa rapidinho, depois eu vejo essa parte de impostos. A gente acabou de ver como é diferente se você abrir uma empresa de um jeito A ou B, né? E isso diz com tudo. Qual é o contrato que você vai usar? Quem vai ser o sócio? Eu não falei de como é que a gente tem só jurídica de empresa americana. Então, muda de novo. Então, a estrutura societária que você vai ter, ela afeta radicalmente os impostos que você vai pagar aqui. E planejar vai te dar a visão de jogo que você precisa para sentar e fazer negócio. Outra coisa que demora para acontecer aqui de uma forma boa, contrato. Você vai fazer um contrato de locação às pressas, você vai fazer um contrato de prestação de serviços às pressas, aqui não tem direito do consumidor. Aqui não tem... o que está no contrato é o que vai ser. Está cheio de contrato leonino. Contrato de locação é quando você chega assim, olha, eu preciso de uma loja, eu preciso de um warehouse para trazer meus produtos, eu gostei daquele, eu quero aquele contrato de qualquer jeito. Não seja de qualquer jeito e tenha tempo. Se você tem um prazo curto para começar a operar, você deveria ter começado antes. Isso é importante. A gente, obviamente, trabalha com agência, trabalha. Mas o que a gente percebe é o empreendedor brasileiro querendo fazer as coisas na pressa. Porque sempre trabalhou assim, né? Sim. Aqui, os riscos são outros, né? Os riscos, especialmente jurídicos e tributários, são outros. E os contratos são muito negociados. Então, pegar um contrato que o teu fornecedor vai te dar, pegar um contrato que o teu locador vai te dar, que o teu proprietário do imóvel vai te dar e assinar, pode ser o maior erro que você vai cometer, porque depois ele não vai querer negociar de novo, né? E os contratos têm muitas cláusulas que são negativas para você, então precisa negociar com o advogado. Eu não estou vendendo meu peixe, não. Estou, mas eu estou mostrando que isso é sério aqui. Isso acontece e às vezes a gente não consegue desentortar um contrato ruim depois. Tá? Então fica aí um alerta, né? Já que você falou de vender seu peixe, vou colocar seu site aqui, ó. Obrigado. Possa te encontrar. Obrigado. Eu coloquei aqui. Muito obrigado, viu? Não, e de fato tem que vender seu peixe mesmo, porque é uma venda positiva, porque se o empreendedor vai para os Estados Unidos, vai internacionalizar sua empresa e não pensar em contratar um profissional sério de advocacia, um bom contador, um bom administrador, vai ter problema. E a gente vê isso acontecendo no Brasil o tempo todo. O empreendedor faz assim, ó, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu descubro como que resolvo isso. Como você disse, que no Brasil você tem, né, tem norma do consumidor, lei do consumidor, você tem negociação, você tem uma série de coisas, você tem uma estabilidade contratual que pode
muitas vezes ser considerada uma cláusula abusiva e o contrato né, acaba sendo... Você anula, você consegue um anulado. judiciário que anule. Aqui não tem isso, não. Aqui tem Exato. judiciário, mas as cláusulas abusivas são respeitadas. Você tem que provar de uma outra forma, e o contencioso nos Estados Unidos é caro. Caro, né? É caro. Imagino. Ficar com processo aqui é caro, cara. Imagino. Muito bom. Cara, que papo gostoso. Gostei demais de conversar com você. O assunto é um assunto extremamente interessante. Eu ficaria aqui horas e horas falando sobre isso. Espero que o público tenha gostado e eu deixo aqui, deixa no comentário aqui o que você quer saber mais sobre esse tema e quem sabe a gente não convida de novo o Rubens aqui, se ele tiver disponibilidade para falar mais sobre a internacionalização de empresas e patrimônio. Então, quero agradecer, Rubens, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e, poxa, é um prazer estar aqui. Gostei muito da conversa também. Foi muito gostosa e passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Mas falaremos em outras oportunidades. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome do nosso público aqui do FinTalks, Papo de Empreendedor. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva e nos siga aqui nas redes sociais, que a gente vai trazer mais conteúdos como esse. Olha só, conteúdo desse aqui, gente, é muito valioso. Vale aqui a sua inscrição, o seu like, porque o Rubens está dando o conhecimento aqui para que você possa prosperar. Então, Rubens, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Abraços, obrigado. Até mais.